Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Larson, David Borg, Dr. Don Paul Gray e Dave Smith. É um grande prazer estar com você aqui hoje para estudarmos a Palavra de Deus. E estamos estudando algo muito interessante para mim e confio que vai ser eu espero que seja para você também. Nós falamos desse versículo 19 em um programa passado, mas quero ler outra vez porque é extremamente importante até o versículo 20, pelo menos eu acho. Então eu viria a saber a verdade do quarto animal, que era diferente de todos os outros, extremamente apavorante, cujos dentes eram de ferro e as unhas de bronze, que devorava, quebrava em pedaços e esmagava o restante com seus pés. A quarta besta é um símbolo do antigo Império Romano. O quarto, os 4 reinos em sucessão: Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. E só é mencionado por nome no Novo Testamento. E as garras de bronze mencionam algo adicionado, que não vemos aqui no versículo 7 e no 8. Simbolizam o elemento do Império Grego, da imagem que Nabucodonosor viu e Daniel também viu no capítulo 2 de Daniel, versículos 39 e 45. Quer dizer que o anticristo vai ter características do Império Romano e do antigo Império Grego. Agora, vocês acham que Daniel entendia que o anticristo, ou quem o anticristo era? Vocês acham? Vocês têm conhecimento disso? Bem, eu não sei como ele seria capaz de juntar tudo isso. Talvez ele conseguisse entender certamente um governante principal. Mas eu não sei se ele entenderia o papel que o anticristo teria, o falso Messias e todas aquelas coisas. Não sei se ele sabia dessas coisas. Bem, na época o mundo era totalmente diferente. Não existia Estados Unidos da América ou qualquer coisa que tenha a ver com essa parte do mundo. Não existia em relação ao que aquelas pessoas sabiam, não sabiam. E eu não acho que ele tinha tanto entendimento como temos hoje. E eu posso estar totalmente errado sobre isso. Ele se preocupava com Israel. Com certeza, era a sua preocupação verdade. principal. Como as demais coisas afetariam o resto do mundo, não era, na verdade, do interesse de Daniel. Seu único recurso aqui era perguntar o que aconteceria com Israel nos últimos dias. Então eu creio que ele entendia que havia um papel que deveria ser desempenhado por Israel. E eu creio que uma devastação era iminente. Por isso ele estava perturbado. Pelo que ele ouve e pelo É verdade. Aquelas nações estavam dominando Israel, as nações que governavam Israel, e ainda uma mais forte que viria. E todas aquelas coisas não significavam boa coisa para Israel, conforme ele obtinha as informações. Porque o livro de Daniel aponta somente para Israel. E a razão pela qual existe um período de tempo ali, onde não vemos nada sobre Israel, foi quando Israel foi totalmente destruída por Tito, o general romano, e não existia mais como nação. Então é como se o Senhor tivesse deixado eles de lado, mesmo eles sendo espalhados pelo mundo inteiro daquela época e até nos dias de hoje. Mas não vemos muita informação sobre eles até que o anticristo aparece em cena. E voltando para 1948, quando Israel se tornou uma nação depois de ser espalhada pelo mundo inteiro, como já dissemos aqui, por 1900 anos. Então, temos algumas informações sobre eles agora. E o anjo vai dizer para Gabriel depois, vamos ler isso, essas coisas estão acontecendo com o seu povo e etc. Então, Israel não foi mais mencionado porque já não era mais uma nação. Correto. Versículo Certo. 20, outra vez. E dos 10 chifres que estavam em sua cabeça e do outro que surgiu, e perante o qual 3 caíram. Pode parar aí. Esses 10 chifres ou 10 nações que virão contra Israel, isso pode acontecer muito em breve. Muito em breve.
E diz aqui, diante dos 3 que caíram, eles vão tentar remover o anticristo, mas não vão conseguir. E 3 dessas nações vão ser derrotadas pelo anticristo. E os outros vão entregar seu poder para ele, pois verão que não há esperança. Quando isso vai acontecer? Pode acontecer muito em breve. E eu acho que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. É o que eu acredito. Certo. Sim, com certeza. Em outras palavras, todas essas coisas que vemos, lembre-se que o anticristo irá assinar um pacto de 7 anos. Verdade. E essa é, de fato, a prova de que a igreja se foi. A igreja vai ter ido embora e vai ser o princípio. No momento que ele coloca o seu nome naquele acordo, vai ser o princípio da grande tribulação. 7 anos da grande tribulação que vai acontecer. E isso está por vir em breve. Nós mencionamos o arrebatamento da igreja alguns instantes atrás, e você disse que ele não vai aparecer. A Bíblia diz, não sei se em 1ª ou em 2ª Tessalonicenses, que o anticristo não vai dominar até a igreja ser removida. Sim, e aí vemos também Daniel 9, que em breve vamos estudar Verdade. quando chegarmos lá. Então, tudo isso é evidenciado após o arrebatamento da igreja. Verdade. Muito bem. Agora, quanto da igreja moderna acredita em um arrebatamento? Esse pode ser o próximo evento no horizonte por vir. Eu não acho que a maioria da igreja moderna entende muito do arrebatamento e não estão interessados também. Existe um movimento, especialmente entre os jovens, no sentido de desconsiderar o arrebatamento e talvez ir mais em direção ao arrebatamento pós-tribulação. Eu trabalhei com jovens em tempo integral na faculdade. Isso tem sido uma tendência nos últimos 2 anos, mas onde começou e de onde veio eu não sei. Mas é uma forte tendência pelo arrebatamento pós-tribulação e um arrebatamento pré-tribulação, o qual nós sempre ensinamos. Bem, por que é que eles veem isso? Eu não sei dizer exatamente o porquê estão se movendo nessa direção. Eu acho que muito disso tem sido a falta de relação de aprendizado sobre os eventos do fim dos tempos. E não tem havido ensinamento de boa qualidade no que diz respeito aos eventos do fim do mundo, como havia antes. Fora isso, o interesse pelo mundo tem influenciado a igreja e não estamos mais tão empolgados com a volta do Senhor como antes. Sim, e eu creio que esse fato desempenha um grande papel nisso. Estamos sempre olhando para a volta do Senhor e devemos, mas essa geração não tem feito isso. Sim. Paulo disse que o mistério da iniquidade já opera. Somente aquele que agora permitirá até que ele seja removido. E alguns dizem que está falando do Espírito Santo, mas isso não está correto. Ele está falando da igreja aqui. E a igreja vai atrapalhar o mal até que seja removida. E então o malvado será revelado. Isso é muito claro, que o anticristo não será revelado para o mundo até o arrebatamento da igreja acontecer. Você está correto. Sim, não se pode ter um contrato de 7 anos até depois da igreja ter sido levada. E então é quando tudo começa a se manifestar e a ser visto. A igreja não é tudo que a grande tribulação se refere. A grande tribulação não é para limpar a igreja. Exato. Não tem nada a ver com a igreja. Não. A limpeza da igreja é possível através do sangue, pelo Espírito e pela palavra. Esses 3 elementos são os que, na verdade, nos preparam para o céu. O sangue aplicado à nossa fé em Cristo, a fé no que Ele fez por nós no Calvário, e a restauração eterna do Espírito no crente, e a palavra de Deus nos guiando durante nossa vida. Nenhum de nós será perfeito antes de irmos para o céu. Se a limpeza é o propósito da tribulação, então os 12 apóstolos não têm chance. Não só isso, mas as gerações do passado também não vão conseguir. É o que eu estou dizendo. Você está dizendo que para sermos devidamente limpos, devemos ter a ideia de que precisamos passar pela tribulação para termos essa experiência.
Nós sabemos que a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência a esperança. Romanos 5, 3 a 5. Sabemos disso. Tiago 1, tem de grande gozo. Passaremos por tempos difíceis, mas esses tempos podem agir em nosso benefício para nos moldar mais à imagem de Cristo. Mas a grande tribulação é para Israel, Verdade. porque eles rejeitaram seu Messias como nação. Então as profecias, com a igreja já isenta das suas responsabilidades do mundo, Israel se torna a atenção e o foco de Deus, e ele começa a derramar a sua ira sobre o mundo que o rejeitou. A igreja não foi É destinada para verdade, ele. verdade. Então, tudo isso é parte da angústia de Jacó. 7 anos de tribulação, angústia de Jacó. E quando a geração mais jovem não vê, nem entende as profecias relativas à nação de Israel, que são específicas a ela, então existe confusão quanto ao propósito do período da tribulação. Da forma que eu vejo isso, como você me ensinou, o propósito do tempo da tribulação é para Deus fazer Israel retornar ao seu E vai primeiro dar amor, certo. de Vai volta dar ao certo. Messias. Algo vai acontecer. 2 partes dos judeus irão morrer durante o tempo da tribulação, mas haverá 1/3 que irá clamar: ó, se fendesses os céus e descesses, e ele o fará. Mas eu Ele acho descerá. que existe um interesse muito pequeno, de uma maneira ou de outra, no arrebatamento da igreja, na igreja moderna. Muitos cristãos estão focados no aqui e agora. Você mencionou algo que quero que você repita para o pessoal no seminário onde você estudou. Bem, no seminário liberal que frequentei, e eu falei para você que eu fui a um seminário liberal e depois para um seminário conservador. Mas no liberal, eu me lembro deles falarem de aspectos diferentes da segunda vinda. Eles lidavam com as epístolas de Paulo e ele mencionava essas coisas. Então, o professor pausava e dizia: bem, vamos analisar isso. E eles chamavam isso de parúsia. Essa é a palavra grega que significa vinda, a vinda do Senhor. Mas eles falavam, bem, essa era a visão de Paulo, mas ele estava muito confuso. Ele realmente não entendia o que estava acontecendo. Então eles não acreditavam na inspiração das escrituras? Não acreditavam, não mesmo. Eles criam que partes dela eram inspiradas, mas outras partes não eram. Eu creio que falei para você antes. Em uma aula, certo dia, um seminarista perguntou a um dos meus professores e disse: sou pastor em uma igreja pequena e tenho que pregar no domingo, então após ouvi-lo hoje, eu não sei o que eu posso extrair da Bíblia e pregar para as pessoas. E o professor disse: esta é a maior luta de um ministro, é determinar o que é verdade e o que não é sobre a Bíblia. Meu Deus. O que David disse é que a igreja está mais interessada no aqui e agora. Isso se deve em parte ao impacto que tem o mundo sobre a fé? Com certeza. É mesmo. Sim, com certeza, sim. Até mesmo a revolução da graça neste momento realmente se concentra agora em onde estamos e não em que estamos nos transformando ou para onde estamos indo. A mesma coisa. Ou seja, não falam do inferno ou do céu. Tudo tem a ver com a melhor vida agora, sobre aquilo que podemos ter agora. E não me entendam mal, eu creio que Deus tem bênçãos para o seu povo. É verdade. Eu creio que Deus tem vida Certo. abundante para Eu o seu também. povo. Eu também. Mas, Não é a única coisa que acreditamos, não é? exato. E ao lermos Paulo, ele diz algo como: eu estou em uma encruzilhada. Não sei se quero ficar aqui e ministrar ou ir para casa e estar com Cristo. Você não encontra essa atitude por aí. Isso mexeu com você quando você escutou isso? Sim, quando eu era jovem, de 23 anos, nunca havia estado em uma escola não pentecostal. E eu estudava lá na escola dos discípulos de Cristo, que era liberal. E eu me doía, me enfurecia e eu não entendia. Eu achava que não era inteligente o suficiente para argumentar com eles, então eu não fazia. Mas conforme os anos se passavam, eu queria ter me posicionado e dito: eu não concordo com vocês. Graças a Deus que não. Caso contrário, eu nem iria querer ficar no ministério. Mas, voltando àqueles dias, a forma como tratavam Paulo e Pedro
quando Paulo, Pedro e João falavam sobre a segunda vinda, aqueles professores literalmente transformaram aquilo em mentira. Era como se dissessem, bem, eles tinham algumas visões noturnas e o que eles estavam fumando, o que estavam bebendo, o que havia de errado com eles. Não podemos confiar nisso. Então vamos prosseguir com outro assunto. Eles diziam o que eles pensavam que Paulo acreditava. Então eles diziam, bem, mas ele estava confuso. E depois prosseguiam. Eles amavam temas como o Sermão da Montanha. Haviam muitas passagens que eles elogiavam, que eles amavam, e muitas coisas a respeito de viver uma vida cristã, de ser tranquilo, ser pacífico, ser bom. Concordavam com tudo isso. Mas quando... pensavam que os pentecostais eram loucos. Sim, quando se tratava do sobrenatural, eles não acreditavam de forma alguma. Agora, essas são as escolas que estão colocando pastores na maioria das igrejas nessa nação. Eu disse isso e acredito que seja verdade. Isso representa no mínimo 50% de todo o ministério ou instituições de treinamento. Eu não duvido que seja mais alto que isso. Sim, existem os seminários, mas isso é trágico. É isso está verdade. acontecendo, mas é Olha, trágico. eu questionei um pastor, ele já está com o Senhor hoje, mas ele foi para um desses seminários, estudou ali 4 anos, eu acho, e estávamos em um restaurante e perguntei para ele, o que você aprendeu sobre o Espírito Santo nessa escola? E ele ficou calado e achei que ele nem tinha me ouvido. E achei que tinha ofendido ele e ele não queria falar daquilo. Mas não era isso. Ele disse, irmão Swagger, quando ele finalmente respondeu, ele disse, eu não estava te ignorando, eu estava pensando, tentando lembrar, nos 4 anos que estive ali, eu não lembro de ouvir o Espírito Santo sendo mencionado uma só vez, de todos os anos que eu estudei nessa escola. E é algo trágico. Nesse seminário em Fort Worth, TCU, eles negam o nascimento virginal, questionam a ressurreição, não tinham nenhuma concepção do que aconteceu no Pentecostes, desconsideravam completamente a escatologia, a segunda vinda e tudo mais. E eu queria, se eu pudesse viver minha vida novamente, eu queria ter tido ao menos a coragem de olhar um deles nos olhos e dizer, você acredita na Bíblia? E se não crê, por que você dá aulas aqui? Porque a verdade é, eles tinham mais é que fechar a Bíblia e ir embora. Certo, certo. Porque não acreditavam na Bíblia. Mas veja onde a igreja está agora. Sim, o Senhor disse... É o que quero dizer. Sim, que eles não acreditam no mover do Espírito. Então, eles só tratavam das habilidades intelectuais do homem. A oratória, as mesmas coisas que Paulo desconsidera nos primeiros capítulos de 1 Coríntios. A sabedoria do homem versus a sabedoria de Deus. Quando eu era criança, o arrebatamento da igreja, a segunda vinda do Senhor, a grande tribulação, era pregado muitas vezes. Exatamente. E eu fui criado acreditando nisso. Era algo que todos sabiam. Sim. E estou preocupado. Sei que algumas igrejas ainda pregam o arrebatamento e etc. Mas não acho que é como era antigamente. Porque acho que as igrejas hoje não estão interessadas. Não que sejam contra, mas não estão interessadas. Vocês concordam comigo ou porque vocês visitam muitas igrejas, o Lauren visita, pois a igreja que vocês visitam, eles não entendem, é porque as pessoas não entendem ou é porque as pessoas não pregam? Sim, correto. É verdade. Então, as igrejas às quais visitamos primordialmente são igrejas que são de fé semelhante, pensam como pensamos. Pelo Facebook, irmão Swagger, é possível acessá-lo pelo iPhone e é possível assistir a muitos cultos hoje em dia. Então é possível visitar centenas de igrejas e ver o que estão fazendo, e eu faço isso às vezes. Eu ouço os cultos e há muitas igrejas boas por aí. Mas existem muitas delas que estão ensinando todas sobre a graça agora. Como é que chama isso mesmo?
Revolução da Graça. Mas a mensagem que sai de Houston, Vida Melhor Agora, a ênfase sobre todas as coisas boas e doces de que trata a Não vida falam do cristã. pecado. Nós cremos em tudo isso, mas eles não ensinam o velho evangelho. Eles não falam muito do pecado, não é? Não, é proibido falar sobre o pecado na Revolução da Graça. Como assim é proibido? É proibido porque a ideia é que se você falar a respeito disso, você se transformará nisso. Se você disser, eu sou um pecador, eu estou lutando com tal problema, com esse pecado, e o livro de Hebreus diz que todos nós somos, então estamos fazendo uma confissão ruim, e o pecado encontrará o caminho até o nosso coração e a nossa mente e nos dominará. Então eles não pregam o pecado de jeito nenhum. Não pregam o arrependimento, eles pregam que o Espírito Santo não convence o crente do pecado, que isso não faz parte da obra do Espírito Santo. Isso é heresia. Pois é, a Revolução da Graça advém, os proponentes dela advêm do mundo da fé. Falamos de cristãos carismáticos, de pentecostais, Certo. cristãos carismáticos. Eles acreditam no Espírito, eles pregam sobre céu e inferno. Eles apenas creem que sua melhor vida agora só é realizada quando você não fala sobre o pecado. Eles não abordam isso. E não é por ignorância, eles creem nisso. A liderança crê que quando você não fala sobre algo, então você não se torna aquela coisa. Então, isso é o que eles sentem que é a melhor forma de viver livre do pecado. A liderança não ensina a seguir a doutrina deles porque querem que as pessoas caiam em pecado. Eles realmente creem que esta é a forma de sair do pecado. É a mesma metodologia aplicada à doença pela palavra de fé no passado. Não pode se dizer estou doente, porque se você disser isso, então você se transformará naquilo que diz. Agora eles estão usando esse mesmo conceito e o aplicando ao pecado, dizendo que não se pode falar de pecado. Mas quando você não pode falar de pecado, você desfere um golpe mortal no crente, porque ele não pode falar onde está a batalha que ele está travando. E o que resta é só aqui e o agora. Portanto, aquilo que queremos abordar é algo de que não iremos falar. Temos que falar daquilo que temos aqui e agora e ficar nisso. Então, há diversos problemas sérios que surgem disso. E milhares estão seguindo isso. Elas atraem muitas pessoas. Eu já disse antes, mas nosso tempo está acabando. Mas a graça é uma realidade. A graça de Deus e a fé é como Ele trabalha. A igreja trabalha tão frequentemente e há muito tempo pela lei, que quando a graça se torna uma oportunidade, as pessoas aproveitam, mas existe uma faca nessa revolução da graça. Existe um elemento de verdade nisso que trata de ambos. Vamos olhar para isso um pouco mais no próximo programa. Ok. O nosso tempo hoje acabou e as pessoas têm que ouvir. E obrigado por nos assistir. Não perca o próximo programa. Obrigada por ter assistido o programa Estudo na Palavra. Você está assistindo a rede Som Life de televisão.